Pegue, por favor, a palavra de Deus, pegue o Evangelho e abra comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu vou ler somente o versículo 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Veja se tem alguém perto de você sem o Evangelho, sem a palavra de Deus. Caso tenha, você se aproxima da pessoa e divide com ela a leitura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: E tendo dado graças, o partiu. E disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Vou ler de novo. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora eu vou ler pela terceira vez. E quero ouvir todo o povo de Deus aqui da sede da Paz e Vida em São Luís, repetindo em seguida, bem alto e bem forte. E tendo dado graças, mais alto para todo o Brasil ouvir. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Você crê que Jesus disse isso? Que na noite em que ele foi traído, ele esteve com os discípulos num lugar particular, e ele pegou um pão inteiro, e aí segurando aquele pão, ele disse estas palavras e partiu o pão. Você acredita que Jesus fez isso? Há um mistério envolvendo esse partir do pão. Por que Jesus partiu o pão? E por que Jesus disse, na hora que partiu o pão, essas palavras: está o meu corpo que é partido por vós? É esse mistério que nós vamos desvendar hoje. Você que crê que esta palavra é de Deus e que Deus está aqui e vai falar conosco, desocupe as tuas mãos agora e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do nosso Deus. Vamos aplaudir bem forte a palavra do Senhor, e à medida que você aplaude, abra a tua boca, diga bem alto: glória a Deus. Mais alto, aplauda e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, a tua palavra santa será pregada agora. Quem é o homem para falar alguma coisa? Vem o Senhor agora. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia, Deus, a tua palavra santa, com poder, com unção, com autoridade, e que a tua palavra, Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Toma seu assento, por favor. Na última noite de vida, Jesus já sabia tudo o que iria acontecer. Ele já sabia. Eu queria que você imaginasse o seguinte: suponha que esta noite será a sua última noite de vida na terra. Agora imagine que você sabe que esta vai ser a sua última noite. Porque todo mundo sabe que vai morrer, ninguém sabe o dia nem a hora, e nem estamos interessados em saber, né? Mas suponha que você soubesse com certeza: esta noite de hoje será a minha última noite de vida. Você sabe, não tem nada que você possa fazer para evitar
a tua morte amanhã. Então, se você já sabe que esta é a tua última noite de vida, se você pudesse decidir o que fazer nesta última noite de vida, você faria o quê? E eu não estou falando de alguém que está na última noite de vida, mas está entubado no hospital ou em cima de um leito de dor. Estou falando de alguém que está vivo, que está com saúde, que tem condição de ir e vir, de fazer qualquer coisa, mas que inevitavelmente vai morrer. O que você faria? Se você pudesse escolher o que fazer na última noite de vida, qual seria a sua decisão? Qual seria a sua escolha? Talvez você diria, pastor, eu ia fazer uma festa de despedida, até porque eu ia morrer mesmo no outro dia, então eu ia rapar o dinheiro que eu tenho no banco, comprar tudo de picanha e fazer um baita churrasco. É isso? Ou você diria assim, não, eu iria juntar as pessoas mais chegadas, iria para um restaurante bem chique, ia fazer lá um happy hour, uma confraternização. Ou você ia dizer assim, não, eu ia ficar em casa chorando até a morte chegar. Ia fechar a porta e ficar lá no escuro sozinho chorando. O que você faria? Jesus sabe que essa é a última noite de vida dele. Ele sabe. E ele tem saúde. Ele pode fazer o que quiser na última noite de vida. Mas qual foi a escolha de Jesus? Ele escolheu, na última noite de vida, estar ao lado das pessoas que ele amava. Ele providenciou tudo para isso. Sem falar nada com ninguém, ele combinou com o dono da casa um lugar amplo, espaçoso, um lugar que os discípulos nunca tinham ido. Jesus se preocupou em arrumar um lugar que ele nunca tinha ido, para ninguém descobrir onde ele estava. Porque ele era tão famoso que qualquer lugar que ele fosse, as pessoas sabiam, Jesus costuma vir aqui, né? Então eu venho também para ver se eu acho ele. Jesus naquela última noite de vida escolheu ir para um lugar novo. E ele combinou um código com o dono da casa. Ele falou, eu quero que você mande um homem andando na rua com um cântaro de água na cabeça. Isso era uma coisa rara de se ver. Quem levava o cântaro de água na cabeça eram as mulheres. Você jamais iria ver numa rua de Jerusalém um homem com um cântaro de água na cabeça. Aquilo era um código. Jesus combinou o código. Aí ele falou com os discípulos, só naquele dia eu quero que vocês andem na rua, e quando vocês encontrarem um homem com um cântaro de água na cabeça, sigam esse homem. E na casa onde ele entrar, vocês entrem também. E quando vocês encontrarem o dono da casa, perguntem onde é o aposento onde eu vou comer a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos ficaram surpresos com aquela orientação, mas quando saíram à rua, não é que acharam um homem com um cântaro de água na cabeça? E o homem foi andando e os discípulos indo atrás dele, os discípulos indo atrás, até que o homem entrou numa casa grande, espaçosa, e os discípulos entraram também e perguntaram exatamente o que Jesus falou. E lá estava uma casa grande, com um espaço grande, uma sala chamada na época de cenáculo, e foi ali que Jesus passou a noite com os discípulos para comer a Páscoa. O que era a Páscoa dos judeus? A Páscoa dos judeus era um jantar muito especial, que vinha desde a época lá do Egito, algo que tinha que ser obedecido, que tinha que ser cumprido, porque era mandamento do Senhor. Mas Jesus tinha outros planos para aquela Páscoa. Aquela Páscoa vai ser a última Páscoa de Jesus, mas vai se tornar a primeira santa ceia de todos os tempos. O que é que tinha naquela mesa, hein? Tinha muita coisa. Aquela mesa tinha muita coisa. Aquela mesa tinha carne de cordeiro, tinha ervas amargas, tinha vinho, tinha muitas bebidas, muita comida, muita fartura. Muita fartura.
Só que na hora de cear, podendo pegar qualquer outro alimento que tinha ali, Jesus foi direto no pão. Ele poderia escolher outro alimento, mas ele escolheu o pão. Como que era o pão que Jesus estava segurando? O pão que Jesus estava segurando, provavelmente era um pão igual esse aqui da imagem. Olha. Era um pão redondo, achatado, porque não tinha fermento, né? Era semana de Páscoa. Em semana de Páscoa não se usa fermento em absolutamente nada em Israel. O que dá para fazer sem fermento, se faz sem fermento. O que não dá para fazer, não faz. Simplesmente não se faz. O fermento é abolido de Israel na semana da Páscoa. Aquele pão com certeza era um pão ázimo, um pão sem fermento. Se você for numa padaria de alto padrão, talvez você encontre lá um pão sírio, um pão com aparência mais semelhante, não digo igual, mas mais semelhante àquele pão que Jesus vai partir. E quando Jesus pega o pão, os discípulos ficam olhando, né? Jesus pega o pão. E como que ele faz com o pão? Ele parte ao meio. Ali naquela ceia tem quantas pessoas? Quantas? Tem Jesus e mais 11 discípulos. Pastor, não eram 12? É porque a gente já não pode mais contar com Judas. Porque Jesus chega para Judas e fala: o que você tem que fazer, vai e faça. E aí o Judas levanta da ceia e vai. O Judas, na verdade, ele não fica para tomar a ceia. Então, na verdade, na ceia de Jesus não tinham 12 discípulos, tinham 11. Porque o Judas já tinha sido tirado. Então, se ali tem 12 pessoas contando com Jesus, como que ele pega um pão e parte ao meio? Não faz muito sentido, né? Agora, o mais chocante é ele dizer no versículo 24, isto é o meu corpo que é partido por vós. E aí eu quero que você que tem uma caneta, circule esta palavra partido. Ele diz, isto é o meu corpo que é partido por vós. Assim como eu estou partindo este pão, o meu corpo será partido por vós. E é estranho Jesus usar esse termo, partido por vós. Sabe por que é estranho? Porque havia uma profecia que foi feita 1000 anos antes de Cristo, que está lá no livro dos Salmos. Deixa marcado aí em 1 Coríntios 11, e venha comigo até o Salmo 34. No Salmo 34, versículo 20, a profecia falando de Jesus diz o seguinte: Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. O que a profecia está dizendo? Que nenhum osso de Jesus vai ser quebrado, que nenhum osso seu vai ser partido. Ora, se a profecia diz que nenhum osso ia ser partido, por que que Jesus diz, este é o meu corpo que será partido por vós? A outra coisa interessante que você precisa saber, era a semana de Páscoa. E Jesus é o cordeiro daquela Páscoa. Quem já tem esse entendimento? Você sabe que Jesus é o cordeiro daquela Páscoa. Só que olha o que está escrito em Êxodo capítulo 12, versículo 46. O cordeiro da Páscoa, ele tinha que ser assado no fogo depois de tirar o sangue. E eles tinham que comer a carne do cordeiro, mas não podia quebrar nem um ossinho sequer. Nem um ossinho sequer. Tem gente que quando vai comer a carne de um animal, não perdoa nem os ossos, né? Não ri não que você se entrega, hein? Você é desses, né? Vai comer, estraçalha o pobre do osso do frango, não deixa nada. Pois é. Tinha gente que quando ia comer carne de cordeiro fazia isso também. Comia a carne do cordeiro e pegava os ossinhos e quebrava e chupava o tutano dos ossos.
E aí Deus falou, quando vocês forem comer a Páscoa, comam a carne do cordeiro, mas não quebrem nenhum osso. Tinha essa orientação, Êxodo 12, 46. Olha aí, numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Então a orientação é que o cordeiro tinha que comer a carne dele, mas não podia quebrar o osso. No Salmo 34, 20, que profetiza com 1000 anos de antecedência sobre Jesus, diz que nenhum osso podia ser quebrado. E aí quando você vai lá para o evangelho relatado por João, você encontra no evangelho segundo João, a narrativa da crucificação de Jesus. E eu quero que você venha comigo em João capítulo 19, para conferir se quando Jesus foi crucificado, se lhe quebraram algum osso. Será que quebraram algum osso? João capítulo 19, versículo 31. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Está vendo só? Não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. É coincidência, igreja? Claro que não. É cumprimento da profecia. Foram agilizar a morte dos 3 crucificados e quebraram a perna dos bandidos. Por quê? Porque o crucificado ele ficava apoiado numa tabuinha debaixo do pé. Então, quando ele queria respirar, ele tentava com muito esforço se levantar na ponta do pé, lembrando que o pé estava pregado. Imagina a carne rasgando para ele fazer isso aqui assim. Aí ele enchia o pulmão de ar e cedia o corpo de novo. E era assim que ele ficava agonizando até morrer. Mas isso dependendo do quanto que a pessoa apanhou antes de ser crucificada. E dependendo da resistência física, aquilo podia levar horas. Acredite, haviam pessoas que levavam mais de dias para morrer. Porque a pessoa ficava nesse morre, não morre aí. Só que quando eles estavam sem paciência de esperar a pessoa morrer, eles pegavam uma marreta e davam um golpe de marreta no joelho da pessoa. Porque quando quebrava o osso do joelho, o corpo ficava completamente pendurado. E aí a pessoa não conseguia mais respirar e morria asfixiada. Isso era questão de minutos. Era quebrar os ossos do joelho e contar. A pessoa morria rapidinho. Foi isso que fizeram com os ladrões que estavam à direita e à esquerda de Jesus. E era isso que eles queriam fazer com Jesus. Mas quando foram dar a marretada, um deles olhou e disse: já está morto. Olha lá, ele já está morto. Para que nós vamos fazer essa maldade? Já está morto, esse homem já apanhou tanto. Mas aí o outro falou: mas quem garante que ele está morto, que ele não está só desmaiado? Me dá essa lança aqui. Aí pegou a lança e perfurou Jesus. Você sabe que uma pessoa, por mais que ela esteja desmaiada, por mais que ela esteja desfalecida, se alguém espetar a ponta do pé dela ou o lado dela, ela mexe a perna na hora, né? Mexe. Os médicos fazem esse teste. Eles vão lá e colocam um punção na pessoa para ver se ela tem alguma reação. E quando furaram o lado de Jesus, ele nem se mexeu, nem um gemido, nem um puxão na perna, nada, estava morto. Então furaram Jesus, mas não quebraram nenhum osso. Quem está entendendo até aqui? Então de fato, nenhum osso dele foi partido.
Então por que que Jesus falou na noite anterior: isto é o meu corpo que será partido por vós, sendo que nenhum dos seus ossos foi partido? E para entender esse mistério, aí nós temos que voltar no tempo. Temos que voltar mais 2000 anos atrás, lá na época do Abraão. E você vem comigo agora para Gênesis capítulo 15, para entender esse mistério que Jesus está tentando nos revelar. Os discípulos não entenderam. E muita gente já leu isso aqui 1 milhão de vezes e nunca entendeu. Por que que Jesus disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, sendo que nenhum osso dele foi partido? Quando Abraão estava na sua tenda, aborrecido, triste porque não tinha filhos, ele orava e falava para Deus: Senhor, eu continuo sem filhos. O Senhor me abençoou muito, é verdade. Eu sou um homem rico, sou um homem abençoado. Onde eu chego, eu domino, eu prospero. Mas filhos eu não tenho. Se eu morrer hoje, tudo que eu tenho eu vou deixar para quem? Para o meu mordomo, o Damasceno Eliezer. Vou deixar tudo para ele, porque eu não tenho filhos. O Senhor não me dá filho, o Senhor me dá ouro, me dá prata, me dá gado, me dá terra, me dá tudo, mas não me dá um filho. Eu queria ter um filho, Deus. Essa era a queixa do Abraão. E Deus viu o Abraão lá dentro da tenda, choramingando isso. E Deus falou com ele. Abraão estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Deus falou para ele assim: Abraão, sai da sua tenda. Aí o Abraão saiu de dentro da tenda, foi para fora da tenda. Era de noite. Aí Deus falou: Abraão, olha para o céu. Abraão olhou para o céu e o céu estava bonito, estrelado. Aí Deus disse para ele: agora conta as estrelas. E Abraão era tão obediente que ele começou a contar. Abraão ficou olhando para o céu contando. 1, 2, 3, 4, 5. Ih, perdi a conta. Espera aí que eu vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, apareceu mais uma ali. Eu vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 50, 60. Ih, não, dá para contar não, Deus. Dá não, é muito. Ele tentou umas vezes. Aí ele respondeu para Deus: Senhor, não dá para contar as estrelas. São muitas. E Deus consolou Abraão dizendo: assim será a tua descendência. Será tanta que não poderá ser contada. Eu quero que você creia nas promessas de Deus para a tua vida, porque pode até parecer que não vai se cumprir, pode até parecer que Deus se esqueceu, mas Ele não se esqueceu do que te prometeu, e na hora certa Ele vai cumprir do jeito que Ele prometeu, e vai ser muito melhor do que você está imaginando. Pode aplaudir o Senhor. Deus é fiel para cumprir o que promete. E olha, guarda essa palavra no teu coração. Qualquer noite dessa que você olhar para o céu e o céu estiver estrelado, conta as estrelas. Fica contando. Abraão não conseguiu, você também não vai conseguir não. Pode até tentar, você não vai conseguir. Mas quando você tentar contar e não conseguir, aí você se lembra que ninguém pode contar o tanto de bênçãos que Deus vai te dar também. Serão bênçãos inumeráveis, incontáveis. Aí depois de Deus falar isso para Abraão, Deus falou uma coisa muito estranha para ele. Deus falou: Abraão, agora eu quero que você vá lá no teu rebanho. Eu quero que você pegue uma bezerra de 3 anos. Uma cabra de 3 anos. Um carneiro de 3 anos. Uma pombinha e um rolinho. 5 animais. Uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, um pombinho e uma rolinha. Isso tudo de noite. Mas Abraão era obediente, ele foi. Foi lá no meio do rebanho, aquela hora da noite, saiu procurando. Será que esse aqui? Não, esse aqui deve ser novinho demais. Não, esse aqui tem 1 ano. Deus quer uma de 3 anos. Por que 3 anos? Não sei, mas Deus quer. Aí ele pegou uma cabra de 3 anos, uma bezerra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, pegou um pombinho, pegou uma rolinha e trouxe de volta perto da sua tenda. Aí Deus vai falar para ele uma coisa super macabra. Sabe o que Deus fala para ele?
eu quero que você mate esses animais, com exceção da pombinha e do rolinho. A pombinha e o pombinho e a rolinha você não mata, mas os outros 3, quero que você mate, parte eles ao meio. Estranho, né? Não era comum fazer isso. Comum era só degolar, tirar o sangue, mas Deus mandou partir ao meio. Isso tudo de noite. Imagina que coisa estranha que Deus está pedindo. Aí Abraão obedece. Ele mata os animais e depois de matar os animais, ele parte ao meio. Você já foi numa feira aí, numa roça por aí afora, e já viu um animal partido ao meio, em 2 bandas, de lá para cá? Já? Pois é, foi isso que Deus mandou Abraão fazer. Aí ele pegou aquela bezerra, partiu ao meio. Deus falou, coloca uma banda de cá e uma banda de lá. Deixa um caminho no meio. Aí Abraão fez isso. Matou a cabra, fez a mesma coisa. Matou o carneiro, fez a mesma coisa. Senhor, e a pombinha? E a rolinha? Não, esses aí você não mata não. Mas eles vão voar. Não, não tem problema, eles vão voar mesmo. Eu quero que voe mesmo. Agora, Abraão, eu quero que você observe o que eu vou fazer. E no meio daquela noite, Deus deu outras visões para Abraão, que não vem ao caso aqui. O fato é que depois que Abraão fez aquele sacrifício com aqueles animais mortos, e ficou um caminho no meio, uma banda de cá e outra de lá de cada um deles, e ficou um caminho no meio, diz a palavra que Deus passou pelo meio daqueles animais como uma chama de fogo. Você sabe que o fogo é um símbolo do nosso Deus. Abraão viu esse fogo. Veja você aqui em Gênesis capítulo 15, versículo 17. Olha só o que diz a palavra. E sucedeu que posto o sol houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu e o Quenezeu e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Deus prometeu todos aqueles povos e todo aquele território para Abraão. E o que Deus mandou fazer com aqueles animais? Partir ao meio. O que significa aqueles animais partidos ao meio e o fogo passando ali naquele caminho? Aquilo, gente, é uma aliança de sangue. A partir daquele momento, aquilo vai se tornar comum em Israel. A primeira aliança de sangue na Bíblia foi essa feita entre Abraão e Deus. Mas dali para frente, todas as vezes que alguém quiser fazer uma aliança muito séria, eles faziam isso. Pegavam um animal, partiam ao meio, colocavam uma banda de lá, outra de cá, e aí eles passavam no meio dos animais, no meio do animal executado, e diziam, está feita uma aliança entre nós, uma aliança de sangue. Aquele entre nós que descumprir esta aliança, vai acontecer com ele o que aconteceu com este animal. Seu corpo será partido e o seu sangue será derramado. Você pode até achar isso muito macabro, né? Mas Deus mandou Abraão fazer isso, e ele fez. E foi depois deste sacrifício que Abraão fez, que Deus fez a promessa, e daí para frente, a vida do Abraão muda. Deus muda o nome dele, vem os filhos, e toda a história do Abraão muda a partir daquela aliança. Quem está me entendendo até aqui? Tá, aí você diz, tudo bem, pastor, entendi o caso do Abraão, mas o que é que isso tem a ver com Jesus? E com o pão partido? Entenda, aqueles 3 animais de 3 anos, eu não sei se você sabe, mas o número 3 é o número da Trindade. Eram 3 animais executados, 3 animais mortos, e cada animal tinha 3 anos. Esses 3 animais representam, respectivamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O pombinho representa o homem, a rolinha representa
a mulher. O que é aquilo? É uma aliança entre Deus e a humanidade. Essa aliança entre Deus e a humanidade foi firmada lá através do Abraão. Mas o que aconteceu com esta aliança firmada com a humanidade através de Deus e Abraão? O que foi feita com essa aliança? Essa aliança foi quebrada. Porque a parte do homem nunca cumpriu a aliança. A parte de Deus, sim. Deus sempre cumpriu a parte dele da aliança, mas o ser humano nunca foi capaz de cumprir. Desde a época do Abraão, que Deus vem fazendo alianças e mais alianças, e o ser humano sempre quebrando a aliança. Na época do Abraão a aliança foi quebrada, depois os filhos e descendentes de Abraão também quebraram a aliança, o povo de Israel quebrou a aliança. Então a aliança que foi feita com Deus lá na época do Abraão foi quebrada. Daí a necessidade de vir Jesus. O que é que Jesus veio fazer neste mundo, igreja? Uma nova aliança entre nós e Deus. Por que a Bíblia é dividida em duas partes? Antigo Testamento e Novo Testamento. Uma outra palavra para testamento é aliança. A antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança firmada com Deus e Abraão foi desfeita porque o ser humano nunca cumpriu. Toda hora o homem falhava, toda hora o homem pecava e aquela aliança ficava quebrada. Então Deus decidiu fazer uma nova aliança, não mais com o sangue de animais, não mais partindo animais ao meio e passando e fazendo um juramento, mas dessa vez é o próprio Cristo quem vem a este mundo, e o seu sangue vai ser derramado, e ele será partido, para que a aliança entre nós e Deus seja firmada novamente, não através de animais, mas através de Jesus Cristo. Jesus é o mediador de uma nova aliança. Abra comigo, por favor, na carta aos Hebreus, capítulo 9. Através de Jesus foi feita uma nova aliança. Aliança entre nós e Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Quer dizer que há um novo testamento firmado entre Deus e nós. E quem é o mediador? Jesus. Agora, por que o pão? Por que o pão partido? Porque o pão é um símbolo do corpo de Cristo. Para a gente encerrar, eu quero que você venha comigo em João capítulo 6. E veja que em uma de suas pregações, Jesus se comparou diretamente com o pão. Evangelho segundo João capítulo 6, versículo 48. Jesus falou com todas as letras: eu sou o pão da vida. O pão da vida. Um pão que quem come tem vida. Qual que é a vida que nós temos quando comemos o pão, que é o corpo de Cristo? É a vida eterna. Mais à frente, no versículo 51, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está vendo a importância de participar da ceia? E na hora da ceia que você está complementando a tua parte na aliança com Deus. A parte de Deus já foi feita. Ele já forneceu o Cordeiro, que é Jesus, que foi morto no nosso lugar, que foi partido, o sangue foi derramado. Agora é a nossa parte. A nossa parte na aliança
é estar aqui na Santa Ceia, é comer deste corpo que é o corpo de Cristo, que é o pão que foi partido, é beber desse cálice que é o sangue de Cristo que foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus é o pão da vida. Quem come esse pão tem a vida eterna. Presta atenção no tempo do verbo. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, disse Jesus, tem a vida eterna. Ele falou, terá a vida eterna, ou ele disse, tem? Como é que está na tua Bíblia aí? Confere, por favor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá a vida eterna. Está escrito assim na Bíblia de alguém? Na Bíblia de quem está escrito, tem a vida eterna. Tem é tempo presente. Se você comer hoje do corpo de Cristo, se você beber hoje do sangue de Cristo, através desta santa ceia, você não vai ter a vida eterna no futuro quando você morrer. Você vai começar a viver a vida eterna hoje, aqui e agora. Pastor, eu achei que para ter vida eterna a gente tinha que morrer primeiro. Achou errado. Quem come a carne de Cristo e bebe o seu sangue já tem a vida eterna. Eu já estou vivendo a vida eterna. O meu corpo pode até morrer, mas ninguém pode me separar do amor de Cristo, nem a morte. Nem a morte pode me separar de Cristo, porque eu já estou vivendo a vida eterna. Vamos aplaudir o Deus Todo-Poderoso. Fica de pé toda a igreja. Foi por isso que Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e partiu o pão. Foi por isso, para mostrar que aquela era a nova aliança que Deus estava fazendo com a humanidade. Feche os teus olhos agora, por favor. Você que ouviu esta palavra precisa entender que tudo que Jesus sofreu, Ele sofreu por mim e por você, para me salvar e para te salvar. Por isso você precisa entregar a tua vida para Jesus hoje. João capítulo 1, versículo 11 diz, Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você pode entrar aqui como uma simples criatura de Deus e sair como uma simples criatura de Deus. Ou você pode entrar aqui como uma criatura de Deus e sair daqui como filho e como filha de Deus. O que você precisa para se tornar de verdade filho ou filha de Deus? Você precisa receber Jesus, o Filho de Deus, como teu único Senhor, como teu único Salvador. Eu quero saber se aqui nesta manhã há alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador e quer entregar a vida para Jesus agora. Levante a sua mão bem alto junto com a minha. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero, pastor, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Você que levantou a mão, sai do seu lugar, vem até aqui. Glória a Deus. Vamos aplaudir, igreja, a Jesus por cada vida que está chegando. Vem cá. Quem mais quer entregar a vida para Jesus? Levante a mão. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero meu nome no livro da vida. Eu quero falar com você que já entregou a vida para Jesus, mas acabou se afastando da casa do Pai. Por alguma razão você saiu da presença de Deus. O Pai te ama com o mesmo amor de sempre. Mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha se afastado, mesmo que você esteja atolado até o pescoço no lamaçal do pecado, o Pai continua te amando e Ele quer resgatar tua alma. Você que está afastado da presença de Deus, quer se reconciliar com Jesus nesta manhã? Quer reatar sua aliança com Deus aqui hoje? Levante a sua mão bem alto junto com a minha. Se tem alguém aqui que está afastado e quer voltar para Jesus, não tenha vergonha não, levante a tua mão, eu quero orar por você, vem para cá. Você que está afastado ou afastada, eu vou fazer um terceiro apelo.
Você que diz assim: pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, comecei a vir na igreja, batizei nas águas. Não vou dizer que eu estou desviado, não. Desviado eu não acho que eu esteja. Mas eu estou fraco na fé. Estou fraco, pastor. Não estou tendo forças para orar. Não estou tendo forças para ler a palavra. Não estou tendo forças para vir para a igreja. Eu preciso que o Senhor me fortaleça. Você que está fraco ou fraca na fé, quer uma oração para se fortalecer? Sai do seu lugar e vem para cá agora. Você que está fraco ou fraca na fé, sai do seu lugar e vem para cá agora. E eu quero falar com você. Feche em mim aqui, meu câmera. Eu quero falar com você que está me assistindo agora pelo YouTube, está me assistindo agora pela TV, está me ouvindo pela rádio. Com você mesmo que Deus está falando. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer se entregar ao Pai? Aí onde você está, você pode fazer isso. Ele está te vendo agora aí na sua casa, aí no seu trabalho, onde quer que você esteja. Faça o seguinte: eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar para orar por esse homem que veio aqui na frente. Você que está à distância pode fazer o mesmo. Dobra o teu joelho aí onde você estiver, entrega a tua vida para Jesus. Você pode se ajoelhar comigo, querido? Por favor. Põe a mão assim sobre o teu coração. Feche os olhos e diga comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e reconheço que Jesus pagou o preço no meu lugar. Entregou a sua vida por mim, para que eu tenha vida. E eu te peço, perdoa agora todos os meus pecados, todas as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a permanecer firme na fé até o fim, em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você. Vou pedir que a igreja estenda a mão e ore não só por esse que está aqui, mas por todos que à distância estão entregando a vida a Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai todo-poderoso, Pai bendito, Deus amado, Deus santo, nesse momento eu entrego ao Senhor esse homem que veio aqui na frente, entregou a vida dele ao Senhor Jesus. Assim também há tantas outras pessoas à distância, entregando a vida ao Senhor Jesus, recebendo a Jesus como único Senhor, como único Salvador. Escreve esses nomes agora no livro da vida do Cordeiro. Fortalece a fé destas pessoas para que elas caminhem na tua presença até o fim da jornada. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus, glória a Deus. Pode ficar de pé. Parabéns pela sua decisão. Fica firme com Jesus. Eu vou te dar um folheto. Um folheto que diz: por que devo ser batizado? Esse folheto aqui, ó. Aqui dentro, ó, você vai ler sobre o batismo e vai entender por que o batismo é tão importante para a salvação. Aqui já tem uma ficha que você pode preencher hoje mesmo, se quiser, para você descer as águas. Dia 7 de dezembro, nós vamos ter um grande batismo nas águas e eu quero muito te batizar. Além disso aqui, eu vou lhe dar de presente um livro do pastor João Ribe Palharim para você ler, tá bom? Fica firme na fé, Deus te abençoe. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus.